Aceita um chazinho? Primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre uma coisa chamada nome social. O nome social, ele é aquele cuja a pessoa se identifica e ela é reconhecida socialmente. Esse nome social é aquele nome que a travesti, a transexual, a pessoa trans usa socialmente e gosta de ser reconhecida daquele jeito. Um pouco antes da saída da Dilma, lá em 2016, ela assinou um decreto, o decreto 8727 de 2016, e esse decreto, ele organizava a questão do uso do nome social dentro dos órgãos da administração pública federal. Então, a partir daquele momento, todos os organismos institucionais que estavam ligados à presidência da República, eles eram obrigados por esse decreto a aceitar o nome social das pessoas trans. Era relativo exatamente às pessoas transexuais, o tanto que fala sobre a questão da não discriminação e nem do uso de termos pejorativos para essa população. Esse decreto, eu vou deixar ele aqui embaixo na sua íntegra. Ele fala dos procedimentos que devem acontecer usando o nome civil e tendo um campo para o nome social, e que você deve se reportar a pessoa pelo nome social. Isso já tinha afetado o SUS já tinha uma portaria falando sobre a inclusão do nome social dentro da ficha e da necessidade de se tratar pelo nome social. E aí eu vou acatar uma sugestão do amigo meu e depois eu vou fazer um vídeo específico para médicos, para a gente conversar um pouco sobre como é esse tratamento dentro dos consultórios médicos e enfim. Dentro dos órgãos públicos federais, o decreto 8727 de 2016, que foi assinado pela Dilma, ele garante o uso do seu nome social, seja você uma pessoa que vai lá como contribuinte, como cidadão, ou seja você um trabalhador que esteja dentro de algum órgão da esfera federal, ok? Então, procure seus direitos e faça valer. Agora, a gente falando sobre uma situação mais definitiva, porque assim, o uso do nome social, ele é voltado para pessoas que não querem alterar o seu registro de nascimento. Mas a gente, desde 2018, na verdade, no ano passado, a gente passou pelo mesmo processo que a criminalização da homofobia passou, só que em vez de uma ADO, a gente teve uma ADI, que era uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação foi a 4275 de 2018. Ela reconhece, e aí essa ação reconhece a mudança de nome e gênero das pessoas travestis, transexuais, transgêneros em geral, sendo que tudo que essa pessoa precisa é se autodeclarar trans. Essa decisão que aconteceu no STF, ela foi fundamental para quebrar todas as exigências que se faziam em relação ao tratamento de pessoas transexuais, porque a partir daí você não precisava mais de um advogado, você não precisava mais de um laudo especificando que você era uma pessoa trans, porque quem dava esse laudo era um psicólogo, e ou seja, você não precisava ser tutoriada para que tivesse seus direitos reconhecidos. A ADI 4275, que passou no STF, ela garantiu, então, que as pessoas trans pudessem trocar
o prenome, o agnome, que aí é aquela coisa de júnior, neto e etc. E também o gênero na certidão de nascimento e passar a ser reconhecida a partir dali como essa pessoa, né? Então já não usaria mais o nome social, já teria reconhecido seu nome civil. Porém, foi só com o provimento número 73 do CNJ que regulamentou como isso deveria ser feito. E a partir daí, os cartórios passaram a poder fazer essa troca de nome, bastando que a pessoa chegasse lá e dissesse que gostaria de fazer a alteração dos registros. Por que eu tô falando isso? E parece ser simples agora, e realmente é, mas nem tanto. Porque na minha época, isso há 10 anos atrás, e aí eu vou começar lá com a Roberta Close há 20 anos atrás, porque a Roberta Close, ela foi tão discriminada na troca de nome dela, que ela teve que usar todos os subterfúgios, e ao ponto dela chegar a ter que provar que ela era intersexo para que a justiça brasileira reconhecesse o gênero e o nome dela. E quando chegou a minha vez, eu fui assessorada pelo Dr. Gustavo Menezes. Ele, inclusive, é uma pessoa da qual eu tenho extremada gratidão, porque é uma pessoa linda, por dentro e por fora. E o Dr. Gustavo entrou com um processo lá na comarca em São Paulo. Eu era domiciliada em São Paulo, eu morava em São Paulo, e eu passei mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos, para ter a minha certidão alterada. O processo se deu lentamente, demorou muito para que pudesse ser dado as sentenças, isso ia sempre sendo jogado para frente. Mas a pior parte desse processo não foi só a falta de autonomia, porque isso é uma coisa que as duas normativas que eu citei agora, ou melhor, a normativa do CNJ que eu citei agora veio sanar, é que assim, eu passei por todo o processo transexualizador, que as pessoas chamam, então eu fiquei, eram no mínimo 2 anos, mas eu fiquei 4 anos de terapia, precisei do laudo psicológico. Eu tive a grandeza de ser atendida pela doutora Maria Angélica, lá de Campinas, que é um poço de amor e uma pessoa extremamente visionária, humana, e que entendeu que esse laudo ele tinha que ser feito em parceria, em conjunto. Inclusive ela acompanhou a minha cirurgia e ela acompanhou todo o meu processo de transformação. E aí com esse laudo eu tive que anexar o processo. Esse laudo me atestava que eu era uma mulher trans, que eu era uma mulher, na verdade. Eu tinha que provar que eu era uma mulher, essa que é a grande questão. E isso tomou uma proporção tão absurda que o juiz determinou que eu fizesse um exame ginecológico para eu poder provar que eu era mulher. E aí eu fui mesmo, eu tive que ir lá na perícia forense, eu tive que passar por um ginecologista, abrir minhas pernas para um homem que eu nunca vi na minha vida, para que ele me examinasse e ele pudesse atestar que eu tinha uma vagina e que eu podia ser elegível a ser mulher socialmente no Brasil. E foi isso que aconteceu. Então, assim, eu lembro que o médico ficou impressionado com a qualidade do procedimento e que papapá. E, por incrível que pareça,
ele atestou e o juiz entendeu que pela qualidade do procedimento, isso está na minha sentença, que se eu, por um acaso, quisesse casar um dia, eu teria que falar para o meu marido que eu era uma mulher transexual que tinha passado por uma cirurgia. Eu lembro que o doutor Gustavo quis recorrer disso, até porque gerou uma discriminação, houveram outras situações, mas eu confesso a vocês que eu estava tão desesperada para eu trocar os meus documentos e acabar com isso, porque isso era uma das maiores vergonhas da minha vida. Eu viajava muito na época, eu fazia palestras no Brasil inteiro, eu falava muito sobre a questão de sexualidade de gênero, e toda vez que eu tinha que pegar um avião, era um problema ter que me identificar. E nas portarias, na hora de fazer check-in, dentro do hotel, na hora de eu fazer qualquer coisa, gente, porque você imagina o que é você poder ser presa, por exemplo, isso era uma coisa que eu falava, e de repente parar numa cadeia, você presa, vamos dizer, presa por falsidade ideológica, porque eu estava usando um nome que não era meu, e parar na cadeia, numa cadeia masculina. Obviamente que isso ia ser levado em consideração, eu não acredito que eles chegariam a esse extremo, mas isso era uma das possibilidades. Então, assim, na minha época, eu ainda vivia tudo isso, né, isso há 10, 11, 12 anos atrás, e eu ainda vivi tudo isso. O tempo foi passando, eu meio que me desliguei, não sabia como é que estava, mas estava acompanhando essa questão do uso do nome social. O MEC também tem uma portaria que autoriza você, que é estudante trans, a colocar o seu nome dentro da chamada, o seu nome social. Eu vou colocar aqui embaixo, como eu já falei, todos esses decretos. Se você precisar desses decretos, você acessa, leia e faça valer o seu direito. Você pode, inclusive, entrar em contato com ONGs. Vou até colocar aqui também no link na descrição o endereço da ANTRA. E a ANTRA tem um endereço de outras organizações que podem ter aí na sua cidade, porque elas podem te ajudar a encaminhar isso para que você tenha o seu direito garantido, porque isso é um direito que está regulamentado. É uma lei? Não, ainda não é uma lei. Tramita no Congresso a Lei João Nery, que é a Lei de Identidade de Gênero. Essa lei, ela foi proposta pelo Jean Willis, esse mesmo que a galera adora tacar pedra, mas é um grande defensor dos LGBTs, e pela Erika Cocai. E eles pedem para que essa situação da mudança de nome se torne lei, para que ninguém derrube, para que ninguém, como o nosso querido presidente atual, possa vir e derrubar esses decretos todos. Decretos, provimentos da CNJ, enfim, essas normativas que já estão instauradas, mas não são leis, ok, gente?